A paz de Cristo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 27, vem contar a história de Davi com o rei Aques. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul pare de me perseguir. Meus irmãos, capítulo 27, Saul ainda continua perseguindo a Davi. E Davi, ele monta uma estratégia. Ele pensa, olha, se eu fugir para a terra principal, onde persegue os israelitas, onde tem guerra entre Israel com Israel, que será no caso os filisteus, ele vai deixar de me perseguir, porque ele não gosta de entrar em guerra com os filisteus. E assim Davi fez. Ele foi procurar abrigo com o rei Aques, aquele que ele se contrafez de doido para poder sair. E chegando lá, ele faz uma aliança com ele: olha, dá uma cidade pra gente, eu e meus 600 homens, deixa a gente morando aqui, que quando for para pelejar por você, eu vou pelejar, vou à frente. E Davi, ele vai mesmo. Todos aquelas nações em volta dos filisteus, ele vai lá e peleja contra eles. Aqui está dizendo que ele peleja. No versículo de número 12 diz assim: Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para o seu povo Israel, pelo que me será por servo para sempre. Então aqui ele vem, o rei, ele fala: olha, ele brigou lá com o povo dele, ele vai ficar aqui comigo para sempre, ele não tem para onde ir, não tem para onde voltar. No 8 fala dos lugares: subia Davi com seus homens e davam contra os Jerusita, os Gesita e os Amalequita, porque eram estes os moradores da terra de Telã. Ele lutava contra esse povo aí, defendendo o povo filisteu. E Saul, no capítulo 28, entediado, não sei mais o que fazer, não vou. Davi, que era meu objetivo, eu não persigo mais porque ele foi para os filisteus. Saul, que me dava conselho, está morto. Eu vou consultar uma feiticeira. Vai que ela levanta o espírito de Samuel, e eu consiga falar com ele. Aí então ele vai no capítulo 28. Sucedeu naquele dia que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e teus homens. Mas o Davi não sabia ainda contra quem era contra Israel, contra sua própria nação, contra seu próprio povo. Aí no 3 diz: Samuel era morto, e todo Israel planteava ele em Ramá. E aí ele saiu se disfarçado, no versículo 8, para ninguém ver que era Saul, vestiu outra roupa e foi a ter com a mulher. Só que chegando lá, no versículo 11, então lhe disse à mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Aí a mulher viu um suposto Samuel, começou a gritar e perguntou à mulher Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Então ele começou a consultar necromantes, pessoas que conversavam com mortos, com um espírito maligno, para poder satisfazer seus próprios egos. E Samuel, quando era vivo, ele falou: é melhor obedecer do que sacrificar. Ele queria ganhar a guerra de qualquer jeito. Então aí ele foi e saiu, porque ele viu que não deu certo. No capítulo 29, os filisteus desconfiam de Davi. Eles chegam para o rei e falam: olha só, ele vai lutar contra o próprio povo dele, e se no meio da batalha ele se virar contra a gente e ficar ao lado do povo dele? É melhor não deixá-lo ir para a batalha. Aí o rei Aques vai, chama ele e fala:
no versículo 7 do capítulo 29. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Aí Davi voltou para casa. Só que chegando lá, na cidade onde os filisteus haviam dado para Davi com seus homens, no capítulo 30 diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, ou seja, os amalequitas, que eles guerreavam, os filisteus guerreavam muito, haviam saqueado e estava ferida a terra e queimada. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, inclusive as mulheres de Davi. Aí todo homem começou a chorar, começou a plantear, porque voltando para lá, para a terra, viram que estava tudo arrasado, terra arrasada. Algo que eles ficaram, ainda bem que o rei Aques liberou eles, aí eles voltaram a tempo. E aí eles se angustiaram. Só que Davi, ele não vai consultar morto. Davi, ele consulta vivo. Então, no caso aqui, Davi, ele foi consultar o Senhor. No versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe. Então consultou o Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: Persegue, porque de fato alcançará e tudo libertarás. Porque, meus irmãos, problema todo mundo tem, dificuldade vem. Às vezes a gente pode se encontrar numa situação como Davi se encontrou ali. Chegou em casa tudo arrasado, só que ao invés dele consultar outras pessoas, ele foi consultar a Deus. E Deus falou: vai, que eu vou devolver tudo para ti. Então, no versículo 11 diz: Acharam num campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Aí deram pão, deu-lhe de comer, beber. Aí ele recobrou a memória e falou: eu estava com o bando, tal. Eles foram por ali. Davi foi atrás, caçou eles. E no versículo 20 diz: Também tomou Davi todas as ovelhas, o gado, e o levaram diante de Davi, e dizia: Este é o despojo de Davi. No 18, para completar a história, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou suas duas mulheres. Na resposta do Senhor, nós podemos ir com fé e confiança, que iremos realmente conseguir aquilo que a gente havia perdido. No versículo 21, tem uma disputa, uma dúvida sobre a divisão. Porque Davi, quando ele tinha 600 homens, ele ia com 400 e 200 ficava para proteger a bagagem, para guardar as coisas. E os homens que foram e despojaram os 400 não queriam dividir com os que ficaram, os 200. E aí Davi falou: não, todo mundo recebe igual. Mesmo os que não foram, também tem participação especial, ficaram protegendo as coisas. Não lutaram, mas guardaram. E aí foi estabelecida a lei da divisão da presa, para que divide para todos que estavam envolvidos. No capítulo 31, Israel vai lutar novamente com os filisteus. Davi não lutou. Davi voltou para casa, lutou contra os amalequitas. E Israel lutou contra os filisteus. Talvez Deus protegeu, além de ter Davi livrado do saque, e Davi também, Deus protegeu para que ele não viesse bater de frente com Israel, lutar com Saul, Jonatas. E aí, meus irmãos, no capítulo 31 diz que os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, e todos morreram ou fugiram. Meus irmãos, aqui termina o reinado de Saul. Aqui termina o reinado do homem que tinha tudo para dar certo aos olhos do povo, mas não confiou em Deus. Meus irmãos, primeira coisa, a gente tem que confiar em Deus, porque senão a gente pode ir até bem por um momento, mas chega lá na frente a gente vai e cai. Então
Então essa foi a história que terminamos de Saul, a sepultura de Saul a partir do versículo 8. Cedeu, pois, que vindo os filisteus outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte. Cortaram a cabeça a Saul e despojaram das suas armas. Aí enviaram os mensageiros para os filisteus falando: olha, vencemos, acabamos com eles. Mas eles não sabiam o que estava por vir, que Israel iria se vingar disso. Em nome de Jesus. Acabamos aqui o livro de 1 Samuel. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.